Olá, seja muito bem-vindo ao podcast. O meu nome é Inês Nunes Pimentel, sou autora, coach de líderes femininas e uma voz ativa no empoderamento de mulheres que querem criar a realidade dos seus sonhos. Este podcast é para mulheres que sabem que estão aqui para criar verdadeira transformação no mundo e querem atrair abundância com autenticidade e conexão à alma. A cada episódio partilho as minhas histórias, lições, aprendizagens e, claro, canalizações do divino. Trago-te ainda as pessoas que mais me inspiram para conversas de alma para alma e dou-te as ferramentas e inspiração que precisas para manifestares todos os teus sonhos e expandir-te ao teu próximo nível de evolução. Vamos juntas? Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, espero que estejam bem. Hoje tenho aqui comigo uma mulher muito mágica, que é a segunda vez que está no podcast, mas tinha mesmo que voltar porque ela acabou de se tornar autora. Eu tenho aqui o livro, a nossa maravilhosa Filipa Maia. Seja muito bem-vinda, minha querida, é uma honra Obrigada. ver-te novamente aqui no podcast e falarmos tudo sobre o teu livro, falarmos sobre este processo de escrita que foi mesmo algo tão especial para ti, não é? Tu referes muito nas tuas plataformas que antes de ser coach, tu sentes que és escritora e é a tua paixão, e eu sinto que realmente foi aquilo também que te trouxe aqui, não é? Tu começaste na escrita, com o blog, Sim. então realmente há muito tempo que tinhas este sonho de lançar o teu livro, portanto hoje vamos falar realmente um pouco desta jornada de escrever um livro, de publicar um livro, pôr o nosso livro do mundo e, claro, empreender sem limites, que é o tema do primeiro livro da Filipa, as ferramentas de que precisas para criar a mudança nos negócios e na vida. Eu sinto que realmente as ferramentas que tu partilhas aqui vão muito para além do nosso negócio, é realmente uma forma de viver, então eu amo que também tenhas trazido isto aqui no subtítulo e, portanto, vamos falar sobre tudo. Em primeiro lugar, quero saber como é que foi receber o teu livro, porque a Filipa está nos Estados Unidos e toda a gente viu o livro da Filipa antes dela, agora já está ali, quem nos está a ver no YouTube, já tem ali o livro Já na tenho. estante. Como é que foi, minha querida, receber esse livro e 2 anos, não é? Foi um processo de 2 anos a escrita e tê-lo finalmente no mundo, e como é que foi agarrar no teu livro, ver realmente que ele já está na vida de tantas pessoas? Olha, foi uma emoção muito grande e foi aquela sensação, finalmente, tipo, isto é mesmo real, tipo, segurar e dizer, é mesmo, existe mesmo, está no mundo, porque, sim, ele saiu no dia 17 de maio e a editora já tinha cópias antes disso, a minha Margarida da minha equipa também já tinha as nossas cópias antes disso e foi ela que enviou para mim. E ele chegou cá na quinta-feira passada, portanto, a data em que estamos a gravar, ele chegou uma semana e meia depois de ter sido publicado. Portanto, eu tive pessoas a mandarem mensagens a dizer que já tinham acabado de ler, tipo, já acabei agora de ler o teu livro e eu ainda nem o tinha. Pegado nele, sim, e é mesmo uma Sim. emoção, não é? Eu lembro-me também quando É. peguei no meu livro, porque realmente o processo de escrita é um processo super intenso, é um processo solitário, não é? Nós Uhum. estamos realmente, porque eu sinto que nós vivemos muito nesta era de estou a ter uma ideia, um pensamento, vou escrever e vou pôr no mundo, e de repente as pessoas já estão a dar o feedback e a pôr likes e a responder, e o processo livre é mesmo tipo solitário, é mesmo tipo, tu estás ali em frente ao computador, tu não estás a receber feedback nenhum e estás tipo só a pôr no mundo e a escrita, e de repente depois quando vemos é aquela sensação de tipo, oh meu Deus, esta manifestação. E quero saber como é que foi o processo de escrita para ti. Para mim realmente foi o enfrentar de muitos medos, eu sinto que lá está, antes de nós pormos a gravar, nós temos uma história diferente de publicação e foi algo que também a Filipa partilhou comigo antes de começarmos a gravar, que era algo que é muito importante nós trazermos, porque a minha história foi eu comecei as redes sociais, comecei a partilhar a minha mensagem com o mundo e de repente no dia em que lanço o meu primeiro site, e foi giro que ainda hoje partilhei sobre isso nas minhas redes sociais, abro o e-mail e tenho um e-mail da minha editora, que se tornou a minha editora, a dizer, já pensaste escrever um livro? Se sim, nós amávamos criá-lo contigo. E foi tipo, naquele momento foi, sim, tipo a minha alma soube e reconheceu que sim, eu nasci para isto, eu quero partilhar a minha mensagem com o mundo, e fiquei
mesmo super feliz, lembro mesmo tipo daquela sensação, daquele reconhecimento, sim, tipo, a minha alma está aqui para partilhar esta mensagem com milhares de pessoas, mas depois enfrentar a folha em branco é tipo, foi o maior medo da minha vida. Eu digo mesmo, tipo, eu depois de escrever o meu livro foi, tipo, se eu fiz isto, não há nada que eu não possa fazer. Exato. Foi mesmo ali um processo de muito medo, e no post que eu acabei de partilhar disse mesmo que eu sou projetora, então eu precisei daquele convite, e eu digo mesmo, tipo, se eu não Exatamente. tivesse recebido o convite, eu não tinha escrito o meu livro, e depois tipo, e-mails atrás de e-mails da editora, eu precisei mesmo daquilo, e realmente identificar, por ser projetora, precisei daquele convite. Uma coisa que eu gosto sempre de dizer é, por vezes, o convite pode ser de uma canalização do divino, ou seja, às vezes tipo, tu queres mesmo escrever um livro e o convite não vem, mas pensas tipo, sou projetora, tenho que esperar pelo convite, então uma coisa que eu quero deixar desde já é, para projetoras, quem ama Human Design também tem um podcast de Human Design que podem ir ouvir, vou deixar depois nos links da descrição, quem não sabe se é projetora, se é manifestadora, estamos a falar de Human Design, mas realmente eu sinto que quando eu tenho assim um desejo e quando é canalizado, eu ponho no mundo, mas há coisas que eu preciso mesmo do convite externo, e o livro foi esse exemplo. Então, como projetora, eu precisei desse convite externo, mas a Filipe é manifestadora, portanto, ela está aqui para iniciar, então tu tiveste muito esse sonho de escrever e tu foste atrás, então desmistificar também isto, que não temos que esperar o convite, se nós temos o sonho, vamos atrás. Então, antes de entrar no processo de escrita, queria que partilhasse um bocadinho dessa jornada de eu tenho este sonho e eu vou atrás, eu vou enviar estes e-mails a editoras. Portanto, para quem tem o sonho de escrever o livro e não faz ideia como é que isso tudo se processa, se puderes partilhar um pouco dessa jornada connosco. Claro que sim, claro que sim. É o que estavas a dizer, que o processo de escrita é solitário, e estávamos aqui a entrar nesse tema do processo de escrita, e para mim uma coisa foi o processo de escrita, Sim. Outra coisa foi o processo de publicação, não é? São dois processos diferentes, completamente separados, e sim, o processo de escrita foi muito de fechar-me entre quatro paredes e olhar para dentro e estar comigo e deitar cá para fora, quase que, depois podemos falar mais, mas foi quase que um processo de tipo, passa a palavra, um processo de vómito, de tipo, isto está a sair de mim e eu não consigo controlar e tenho que pôr isto no papel. O processo de publicação foi toda uma jornada. Eu escrevi este livro em 2020, abril, maio de 2020, e daí para a frente foi o processo de tentar publicar. Então foram 2 anos, desde que eu acabei de escrever o livro até ao dia em que o livro efetivamente saiu, foram 2 anos, e esse foi o processo de publicação, portanto foi uma jornada. Obviamente não foram 2 anos sempre a trabalhar nisso, até porque eu estive grávida também, e depois tive licença com a Lia, pronto. Portanto, não tive sempre ativamente, não foi um processo ativo, contínuo, mas foi um processo, e foi um processo em que me ajudou muito o facto de eu já estar dentro deste mundo da escrita, apesar de eu nunca ter publicado nada no livro antes deste, eu escrevo desde 2015. Ok. E a forma como eu comecei a escrever ficção, portanto nada a ver, este é um livro de não ficção, eu comecei a escrever ficção quando ainda tinha o meu emprego, ainda nem sequer sonhava em começar um negócio. Comecei pela escrita de ficção em 2015 e em 2016 acabei por perceber que efetivamente a escrita era uma das coisas que eu precisava para estar bem, para o meu bem-estar. Quando eu não estava a escrever, eu não estava bem. És mesmo uma escritora, precisas da escrita. Sou mesmo, sim. Há uma frase que eu adoro, agora estava a dar uma branca, ela é a minha preferida, da Eat, Pray, Love. Quem é que escreveu? A Liz Gilbert. Sim, a Liz, eu amo, e ela tem o livro A Big Magic, eu estou sempre a recomendar. Sim, e ela tem uma frase que eu adoro, que é, nem sei se a frase é ela, se ela partilha de outra pessoa, que é precisarmos da escrita para nos compreendermos a nós mesmos e para organizar realmente aquilo que nós sentimos, e eu sinto muito isso também, que é como, eu preciso da escrita para perceber o que é que está a acontecer dentro de mim, não é? Sim. Isso é tipo, nós percebemos, eu sou mesmo escritora, eu tenho mesmo que pôr isto no mundo. Sim, e sabes que eu vou partilhar contigo agora uma coisa que nunca partilhei, e este é um livro de não ficção, e eu acho que é mais fácil perceber isso que estás a dizer nos livros de não ficção, porque de facto tu tens, quando escreves um livro de não ficção, como os que nós escrevemos, tu tens uma série de coisas dentro de ti que queres deitar cá para fora,
e tens que de alguma forma arranjar uma estrutura, organizar, porque as pessoas que vão receber têm que receber de forma mais ou menos estruturada. Então, só o processo de tu criares uma ordem para os teus pensamentos, criares uma estrutura para partilhar os teus pensamentos com o mundo, só isso faz-te perceber ainda mais coisas sobre aquilo que tu acreditas, aquilo que tu defendes, aquilo que existe dentro de ti. Exatamente. Não é? Então eu acho que isso é muito evidente na não ficção, mas sabes que mesmo na ficção, o primeiro manuscrito que eu terminei de ficção, ainda antes de começar o meu negócio, foi um livro que eu escrevi entre 2016 e 2017. Quando eu fui olhar para trás, mais tarde, eu na altura não percebi isto, mas quando eu fui olhar para trás e reler esse manuscrito que eu tinha escrito, era uma história de ficção, não é? Com personagens ficcionadas, histórias, situações inventadas, e quando eu fui olhar para trás, eu percebi que todas as personagens daquele livro tinham um arco narrativo de deixar tudo para trás para irem atrás dos seus sonhos. Lindo. E isto foi quando eu ainda estava no meu emprego. Sim. E foi 3 meses depois de eu terminar esse manuscrito que eu decidi despedir-me e começar o meu negócio. Então, mesmo na ficção, tipo, aquilo já estava dentro de mim, estás a ver? Essa ideia de deixar tudo para trás e ir atrás dos teus sonhos, de alguma forma já estava dentro de mim. Eu pus inconscientemente naquele livro de ficção e depois foi o que eu acabei por fazer. Sim, a tua alma precisou de expressar isso, mesmo que através de uma história. Então, Exatamente. realmente é fascinante este processo de nós criarmos e escrevermos os nossos livros. Então, eu sinto que realmente, no teu caso, foi o oposto. Então, é muito giro termos a nossa história que é super complementar, que para mim, o processo da publicação foi tipo, eu já tinha a editora, eu não tive que preocupar com nada, mas o outro processo foi tipo, enfrentar os meus maiores medos. No teu caso foi, tipo, tu vomitaste o livro, tipo, aquilo saiu, tinha que sair através de ti, e depois Sabes foi que, o processo de publicação. sim, sabes que eu já tinha feito o trabalho da identidade da escritora. Porque quando eu comecei a escrever em 2015, eu era cientista, eu era engenheira, e para mim escrever era completamente... Quem? Eu? Escrever? Não, nunca na vida. Então, senti aquela coisa do impostor de forma muito forte quando comecei a escrever. Então, fiz esse trabalho de identidade, de começar a ver-me como escritora, antes ainda de começar o meu negócio. Então, antes de começar o meu negócio, eu já me via como escritora, mas foi um trabalho que eu tive de fazer, porque eu não sou aquela pessoa que, escrevo desde pequenina, sempre escrevi. Não, eu comecei a escrever com 30 anos e tive de fazer esse trabalho de começar a identificar-me como escritora. E eu posso dizer que esse foi o primeiro trabalho de desenvolvimento pessoal que eu fiz. Foi esse. Foi limpar tudo aquilo que eu acreditava que não era capaz em relação à escrita e assumir essa identidade e conseguir dizer, eu sou escritora. Ainda não tenho nenhum livro publicado, mas eu já sou escritora. Eu sou escritora, sabes que eu sinto que eu fiz esse processo depois de escrever o meu livro. Foi como se o meu livro foi tão difícil escrever, foi tão desafiante, porque eu estava realmente a viver dia a dia com o meu maior medo, que era tipo, mas quem é que sou eu para ser uma escritora, não é? E foi muito no início do meu negócio. Eu escrevi o livro em 2017, portanto eu estava muito no início e realmente foi o ultrapassar dia após dia esse receio. Quando eu terminei, senti realmente, se eu fiz isto, eu posso fazer tudo, e uma confiança imensa, mas eu sinto que não foi imediato eu sentir uma escritora. E quando é que isso aconteceu? Eu estava a partilhar há pouco que eu adoro a Liz Gilbert, e o livro o Big Magic, A Grande Magia, transformou mesmo a minha vida, e foi a ler esse livro que eu identifiquei, tipo, eu sou uma escritora. Então eu tenho esta história de estar de férias, estava até a ouvir audiobook, e estava a ouvir audiobook e estava a ouvir a história, que tinha muito a ver com a canalização, que é algo também que eu aprendi muito na minha jornada, e de repente estar a ouvir a história e estar a perceber, oh meu Deus, então eu também sou uma escritora, porque o que ela estava a explicar, e era uma pessoa que eu admiro imenso como escritora, e ela estar a identificar aquilo que vive como uma escritora, e eu estar a perceber, oh meu Deus, isso é exatamente o que eu sinto, e foi quase como se ela me desse as boas-vindas, tipo, ao clube dos escritores. Como, tipo, oh meu Deus, sim, é mesmo isso que eu sinto. Eu lembro, tipo, de chorar, tipo, estar, tipo, com os meus fones, tipo, o Danny ao meu lado, tipo, não estar a perceber nada, e eu estar a ouvir e estar, tipo, a chorar, e a perceber, tipo,
eu sou uma escritora, eu sou uma escritora, eu sou uma escritora. E foi lindo, e foi essa identificação, tipo, eu sou uma escritora. Então, isso aconteceu no meu pós-livro, daí ser tão Pois, difícil. E eu hoje digo sim, mesmo, sim, como é que eu não tive suporte na escrita do meu livro? Não é? Não ter este tipo de suporte, deste tipo de identificação, não é? De saber realmente, ok, tive o convite, que era externo, mas ainda não havia aquele trabalho interno de eu poder identificar realmente que era uma escritora. Então, exatamente. foi realmente Eu é muito difícil, é muito desafiante nós fazermos o que quer que seja quando não nos identificamos a um nível profundo com essa identidade. Eu senti isso quando comecei a escrever, não é? Lá está, eu tinha muito aquela coisa, não, eu não sou escritora, e quando eu comecei a escrever, não tinha nenhum compromisso com ninguém, não tinha um negócio, não tinha nada. No início era até muito um hobby, não é? Tipo, olha, vou experimentar isto, eu estou a gostar disto, vou experimentar. Era uma coisa que eu fazia para mim, por mim, mas eu sentia muito isso, eu sentia muito, quem sou eu agora para escrever? Mas eu que sou cientista, eu que trabalho com números e com, vou agora começar a escrever, e sabes que depois, quando se deu aquele momento de realização, que foi mesmo um momento em que eu percebi, espera lá, eu sinto-me muito mais feliz quando estou a escrever, sinto-me muito melhor, e eu decidi começar o meu blog, o meu primeiro blog, ainda antes do negócio, para ter aquele compromisso externo, para ter alguma coisa que me obrigasse a escrever, porque aquilo que acontece quando nós não nos identificamos com algo, ou seja, não está na nossa identidade, é que o nosso inconsciente vai arranjar todas as desculpas para nós não o fazermos. Então é tipo, se na minha identidade está eu não sou escritora, então eu vou inconscientemente arranjar todas as desculpas para não escrever. Claro. Então eu senti que tinha que arranjar qualquer coisa externo que me obrigasse a escrever. Então comecei o meu blog. Mas o blog era anónimo no início. Eu tinha pavor que alguém descobrisse que eu estava a escrever o blog, porque eu achava, pois é aqueles filmes que nós fazemos na nossa cabeça, eu achava que quando as pessoas descobrissem que eu estava a escrever, iam dizer, o quê? Ela a escrever? Mas quem é ela para estar a Sim, ela pensa escrever? que é. Sim, sim, sim. Eu achava mesmo que as pessoas iam achar, como se as pessoas dessem tanta importância àquilo que eu estou a fazer, não é? Sim, sim, sim. É aquela coisa que nós depois temos de perceber, tipo, ninguém quer saber daquilo que estás a fazer. Sim. Mas eu tinha muito esse medo, então o blog era anónimo, mas depois foi o blog que me ajudou a, efetivamente, criar uma prática regular de escrita. Houve uma altura que eu fiz para mim própria, eu sou uma pessoa que gosta muito de desafios, e então fiz para mim própria um desafio que era escrever 100 palavras por dia durante 100 dias e publicar no blog, só para ter aquela obrigação, E aquele treino todos de. os dias escrever um bocadinho, qualquer coisa que fosse. E eu E na sinto. altura nem era tipo para escrever, esse desafio não era para escrever para chegar às pessoas ou para ser mensagens muito impactantes, não, eu tinha mesmo a noção que para eu escrever todos os dias durante 100 dias, ia haver dias em que o que eu ia escrever ia ser uma porcaria só Mas para tinha esse cumprir com compromisso de aquilo. continuar a ir, de continuar a ir, de continuar a ir, não é? Exatamente, Eu sinto que para exatamente. mim também foi totalmente. Eu aprendi a escrever nas redes sociais, para mim foi redes sociais. Eu queria partilhar a minha vida, eu queria partilhar o que eu estava a aprender, eu queria partilhar aquilo que realmente tudo o que estava a surgir na minha vida, toda a transformação que estava a surgir na minha vida, tipo, eu tinha que arranjar a forma de pôr aquilo para o mundo. E quando eu comecei, se calhar escrevia uma linha. Eu digo sempre às Pois, pessoas: vão para o meu Instagram andar para trás e ver. Tipo, quando eu comecei era tipo uma linha, e depois foi muito giro ir continuando, ir experimentando, depois ir ter coragem cada vez mais de tipo, o que é que eu estou a sentir? Às vezes é um bocadinho de tipo, o que é que eu vou escrever hoje? Não é? Olha, vou escrever sobre isto, mas depois é tipo, mas o que é que eu estou realmente a sentir? Tipo, o que é que está mesmo em mim? Tipo, o que é que eu quero pôr para fora? Então foi muito assim que eu aprendi a escrever. Portanto, o Instagram foi a minha escola. Começar pois, realmente a contar a minha história, a vulnerabilidade, a partilhar. Então foi muito a partir dali desses textos, depois a editora também pôde ver e perceber que havia ali exato. um talento para escrever o livro que eu ainda não tinha encontrado em mim. Então eu sinto que realmente esse pode ser assim um primeiro passo para quem nos está a ouvir. Aquilo que eu sinto é realmente para quem nos está a ouvir, e quem nos está a ouvir acredito que nos está a ouvir porque também tem esse sonho de escrever um livro, então o que eu posso dizer é, se tens esse sonho, é porque esse sonho te escolheu, é uma coisa que eu digo sempre. Exatamente.
quando nós temos um sonho é porque esse sonho nos escolheu, então nós vamos arranjar a forma de pôr isto no mundo, não é? No meu caso, eu precisei realmente do convite. No caso da Filipa, ela soube que tinha aquele sonho, então bora pôr no mundo e bora partilhar esta mensagem para o mundo. Então o primeiro passo poderá ser esse, a identificação de que sim, eu nasci para escrever, e eu acredito que é muito... nós não precisamos de ser perfeitas na escrita, tipo, eu não era perfeita, mas é o praticar, eu sinto que o permitir praticar. Então tu tiveste o blog, eu tive as redes sociais, e foi aquele praticar. E depois, que outros conselhos é que darias? O que é que sentes que te ajudou a encontrares uma estrutura? Porque realmente eu acredito que é importante haver uma estrutura para o nosso livro, porque senão a pessoa tipo perde-se, não é? E eu por acaso ainda ontem estava a falar com uma cliente e ela estava a dizer tipo, Inês, eu sinto que tenho 2 livros, como é que eu escolho? Às vezes as pessoas tipo têm muitas ideias, como é que a pessoa pode encontrar a estrutura para ter um processo de escrita tão natural como tu tiveste, não é? Que te surgiu, foi tipo uma canalização, foi tipo pegar numa folha, não é? Já tinhas feito o outro trabalho de te identificar, então sim, é o caminho interno, acima de tudo, o treinar, o identificar como autor, e depois vamos para a jornada de escrita. Que ferramentas é que tu poderias deixar aqui para facilitar essa nossa jornada de pegar ali numa folha em branco e começar a escrever? Sim, olha, eu decidi que ia escrever um primeiro livro de não ficção no final de 2018, e tinha uma ideia para um livro que andou aqui dentro de mim durante todo 2019 e nunca foi escrita, porque eu acredito que não era para ser aquela ideia. Então depois, quando em 2020 me surgiu esta ideia, foi essa a sensação do tipo, eu não consigo controlar isto, eu tenho que deitar isto cá para fora. Há um autor também que eu gosto muito, que é o Ryan Holiday, que ele tem uma frase, traduzida para português não soa tão bem, mas ele diz qualquer coisa como: escrever um livro é algo tão desafiante que o único motivo para escrever um livro é não conseguires não o escrever. Ai, eu adoro. Estou toda apaixonada. É mesmo isso. Quando tu sentes, eu não consigo mais não deitar isto cá para fora, chegou o momento de escrever esse livro, sabes? Porque, sim, efetivamente é desafiante. Então ele diz, só quando tu sentes, não dá mais para controlar, isto tem que sair cá para fora, é que vale a pena entrar nesse desafio que é escrever um livro. Então eu senti isso com este, que eu estava estava a fazer um outro projeto na altura, mas tipo, isto tem 10 capítulos, e surgiu uma ideia e eu peguei numa folha de papel e no instante eu pensei, temas, eu quero falar sobre isto, sobre isto, sobre isto, e saíram ali os 10 capítulos logo, no instante. Adoro. Então a estrutura, não é? Realmente trazer a estrutura é muito importante. Sim, e depois eu tive que pôr de lado um bocadinho, porque lá está, estava a meio de um outro projeto, tive que terminar, pus de lado durante umas semanas, poucas, e depois quando fui pegar novamente naqueles 10 temas que eu tinha listado, pensei, ok, agora é que é, tenho tempo para isto, vou-me focar, e trabalhei mais a estrutura antes de passar para a escrita. Eu acho que isso é muito importante, ter uma estrutura. O primeiro livro que eu comecei a escrever em 2015, assim, do nada, nunca o terminei porque não tinha uma estrutura, não tinha um caminho, não tinha nada. Então ia mesmo, tipo, comecei mesmo a escrever sem nada, sem saber para onde é que aquilo ia, e não consegui chegar ao fim. E depois disso já terminei outros 2 manuscritos de ficção que tinha planeado primeiro e depois então escrito. Para este, o que eu fiz depois foi, então, pegar naqueles 10 temas que eu tinha e para cada um deles pensar qual é efetivamente a mensagem, ou seja, eu tinha uma frase muito pequenina, que basicamente são os títulos dos capítulos, tipo, é isto que eu quero dizer. Mas depois escrevi um parágrafozinho de, ok, o que é que eu quero transmitir com isto? O que é que efetivamente isto significa para mim? Então, tipo, 3 linhas só sobre um bocadinho mais de detalhe, o que é que eu quero dizer neste capítulo? E depois de fazer isso para os 10 capítulos, ainda fui aprofundar um bocadinho mais e fui pensar, ok, para cada um destes temas que eu quero trabalhar, destes 10 temas, peguei no primeiro e pensei, ferramentas teóricas, do tipo, daquilo que eu sei do coaching, da PNL, do storytelling, de tudo aquilo que eu já aprendi até hoje, de marca pessoal, tudo isso, quais são as ferramentas teóricas, o conhecimento teórico que eu posso introduzir aqui para dar força, não é? Para dar força a este tema. Então, fui introduzindo esses temas teóricos. Depois, para cada capítulo, também pensei quais são as histórias que eu quero contar.
e como é que eu pensei nas histórias? Pensei, como é que eu aprendi esta lição para mim própria? Sim. Não é? Cada um dos capítulos é quase como uma lição. E aquilo que eu fui pensar foi, quando é que eu na minha vida aprendi esta lição? Foi quando me aconteceu aquilo assim, assim. Ok, então eu tenho que partilhar essa história. Eu tenho que partilhar como é que eu descobri isto. Como é que eu descobri que esta coisa que eu digo aqui é verdade. Então, essa história. Depois outras histórias. Que histórias é que reforçam isso mesmo? Que histórias de outras pessoas, de clientes, de amigas, é que eu tenho que posso incorporar aqui? Então, o storytelling está sempre presente, não é? E nós sabemos que transmitir só informação, tipo dados, números e informação teórica, não funciona. As pessoas não são impactadas por informação teórica. Tem que ser a nossa história. Então fui incorporando histórias ali em todos os capítulos. E depois, exercícios. Ok, na prática, o que é que eu quero dizer às pessoas para fazerem na prática, para elas também implementarem e apreenderem esta lição com elas próprias. Então foi assim que eu estruturei. Para cada capítulo eu tinha o título, eu tinha aquelas 3 linhazinhas que diziam isto é o que eu quero que a pessoa aprenda com este capítulo, tinha as ferramentas teóricas que eu ia incluir naquele capítulo, as histórias que eu queria contar naquele capítulo e os exercícios que eu queria incluir naquele capítulo. Quando chegou o momento de escrever, fluiu, sim. O trabalho já estava feito, sim, porque foi só seguir aquele detalhe e escrever e está cá para fora. Exatamente, tu já tinhas feito um trabalho profundo e já tinhas uma maturidade totalmente diferente para enfrentar o teu livro, eu sinto, do que eu tinha. Eu sinto na altura, eu ainda não estava preparada, daí ter sido tão difícil. Então, lá está, sinto que fazer esse trabalho de identificação, ponto número, identificar, não é? Quebrar essas crenças e depois realmente esta estrutura, ter esta estrutura que depois lá está, a energia feminina, masculina. Se eu tenho uma boa estrutura masculina, eu posso depois estar a fluir e estar a energia feminina, estar a canalizar. Então sinto que é muito por aí e adoro a forma como esquematizaste. Então, ter os capítulos, dentro do capítulo uma breve explicação, a história que suporta, a história de outras clientes que suporta e depois exercícios. E é isto, então temos aqui um esquema, portanto quem nos está a ouvir, vamos lá escrever livro, já temos o esquema completo e eu sinto que é muito por aí. Diz. E sabes, depois quando eu tinha esta estrutura e pensei, ok, agora é o momento de escrever, na altura o que eu fiz foi limpar ao máximo a minha agenda, tipo, remover tudo que eu pudesse remover. Havia compromissos que não podia com clientes e tudo isso, e sessões de grupo, já estava a fazer programas de grupo na altura, e isso obviamente tinha que ser feito, mas tipo, tudo o resto eu tirei, eu deixei durante umas semanas sair das redes sociais, nem sequer estive, e eu, se bem me lembro, escrevi o livro todo em 4 ou 5 semanas, porque já tinha essa estrutura, porque limpei toda a minha agenda, e limpar a agenda não implica depois estar 8 horas a escrever. A escrita é um processo muito intensivo, tu não consegues estar num dia 8 horas, não sei se concordas comigo, mas tu não consegues estar 8 horas a escrever, tu consegues estar se calhar 1 hora de manhã e 1 hora à tarde, depois depende das pessoas e da sua energia, mas é intenso. Mas mesmo que eu só estivesse a escrever tipo 1 hora de manhã e 1 hora à tarde, no resto do tempo eu estava a preparar-me para aquele momento. Exatamente, então limpei ao máximo possível o meu horário e durante 4, 5 semanas aquilo fluiu, saiu de mim e foi um processo super simples. Mesmo para o teu livro, eu sinto que isso é muito importante, porque quando eu escrevi o primeiro livro, eu praticamente não tinha negócio, eu fazia tipo algumas sessões one-on-one, um evento ou outro, mas tipo não tinha tipo um negócio a acontecer como tem agora, então foi muito fácil eu parar completamente e tinha as sessões individuais e disse, olha, durante este mês não vou estar a fazer, tipo parei tudo e eu escrevi em 6 semanas, portanto foram ali 5 ou 6 semanas intensivas, em que eu só vivi para o livro, então é o que tu dizes, se calhar tipo, estou umas horas a escrever e todas as outras horas eu estou a preparar a escrita, portanto eu estou mesmo a viver ali para a escrita e agora tem sido muito desafiante a escrita do meu segundo livro, porque entretanto lanço o primeiro livro, o meu negócio arranca e agora no meio do negócio como é que eu escrevo outro livro? Esta também é uma questão que algumas pessoas vão sentir, que é, já tem o seu negócio e antigamente, não é, olhamos para um escritor e é alguém que vive para a escrita, ia para o campo, escreve o livro e depois lança o livro. Nós agora, tipo,
somos empreendedoras e os escritores também têm cursos online, também têm redes sociais, tipo, já não é aquela coisa de tipo, vou escrever e depois lanço o meu livro, não é? Agora é tudo muito mais instantâneo e ao mesmo tempo temos outra pressão à nossa volta, outras coisas que estão a acontecer. Então, para mim agora tem sido esse processo, desafio de tipo, o negócio está a acontecer, como é que eu encaixo o livro no meu negócio? Então, aquilo que para mim tem sido muito importante é haver, por exemplo, um dia na minha semana que é só para o livro, ou seja, se calhar agora estou numa fase que se calhar outras coisas estão a acontecer e se calhar não fico ali 5 semanas só a escrever o livro. Exato. Tenho, por exemplo, a sexta-feira e ter um compromisso, que é tipo, a sexta-feira é o meu dia do livro, eu não vou pôr mais nada. E para mim isso é muito importante, porque, por exemplo, eu conheço pessoas que conseguem, tipo, amanhã é para escrita e depois é trabalho. Eu não, eu sou aquela pessoa, estou naquele dia que é para clientes, estou naquele dia que é para não sei o quê, tipo, eu tenho que ter o dia que é para escrever e não misturar energias, para mim isto é muito importante. Então organizar a minha agenda nesse sentido é muito importante, porque depois o negócio está a acontecer, as coisas vão acontecer e se o livro não for uma prioridade, o livro não vai acontecer. Sim, sabes, para mim está a ser também agora um desafio, porque eu já tenho ideias para mais livros e continuo a trabalhar na ficção também, na escrita de ficção, e eu já tinha um negócio quando escrevi este livro, mas ainda não tinha a Lia. Ok. E isso também está a ser um outro desafio, que é, ok, neste momento, nesta fase, todo o tempo que eu não estou dedicada ao negócio, estou dedicada a ela. Então também, para mim, também tem sido agora um bocadinho desafiante, tipo, como é que agora eu arranjo tempo para escrever? E eu gosto sempre de me lembrar da minha própria experiência. O primeiro manuscrito que eu escrevi todo, do princípio ao fim, eu tinha um emprego a tempo inteiro, coisa que hoje o meu negócio não é tempo inteiro, né? Ocupa muito menos tempo do que o meu emprego ocupava. Mas na altura eu trabalhava mais do que 40 horas por semana, porque no meu emprego trabalhávamos muito, 50 horas por semana em média, e ainda assim eu consegui arranjar tempo para escrever todo um manuscrito. Portanto, é possível, consegue-se fazer. Mas eu também acredito que vai muito da energia de cada um, se é para deixar um dia dedicado para isso, se é para arranjar meia horinha todos os dias, porque há pessoas que se dão muito bem a arranjar meia hora todos os dias, e às vezes achamos que meia hora não é nada, mas muitas meias horas todas juntas é muita coisa, não é? Dá para escrever num livro. Sim, é muito importante dizer que um livro faz-se uma página de cada vez. Eu sei que quando nós olhamos para um livro pensamos tipo, oh meu Deus, tipo, isto é uma coisa tão grande, mas para mim o que me ajuda é tipo, é uma página de cada vez. Então lá está, a ter a estrutura também ajuda de tipo, ok, esta semana o meu objetivo é escrever este capítulo. Então isso foi uma coisa que também me ajudou no primeiro livro, que era, olhei para a minha agenda, eu tive tipo, cerca de 5, 6 semanas e foi tipo, semana 1 era a parte 1 do livro, a semana 2 era a parte 2 do livro, a semana 3 era a parte 3, e depois a outra era mais tipo introduções, conclusões, nananana. Então foi muito por aí, tipo, haver ali um esquema, porque senão, olha, dá muito medo de enfrentar tipo um livro e perceber, tipo, são não sei quantas páginas e parece uma coisa tipo, interminável, então lá está, ter a estrutura e depois cada pessoa encontrar-se, é tipo meia hora todos os dias, se é um dia por semana, se é tipo, olha, um mês parar e ficar só a viver para o livro. Exato. É cada pessoa encontrar realmente ali aquilo que funciona para si. E depois então deste processo de escrita vem realmente a publicação, e queria que deixasse aqui a mensagem para alguém que se calhar até já escreveu o livro ou sonha escrever e tem esse receio de mas ninguém me vai querer publicar, ok, isto até é o meu sonho e eu até já escrevi, e para ti foi um processo, não é? Como é que tu mantiveste essa confiança e essa certeza de isto vai acontecer no tempo divino, mas vai acontecer e eu vou dar os passos e eu vou encontrar esta parceria para me ajudar a pôr este livro no mundo? Sim. Sabes que a primeira coisa foi mesmo essa da identidade. A partir do momento em que eu me vi como escritora, eu sabia, eu vou um dia, não sei quando, não faço ideia, mas eu vou ter livros publicados. Então eu já sabia, e eu partilho muito isto. Tu falas muito de manifestação e eu também, e eu acredito que um dos passos mais importantes para manifestar o que quer que seja é decidir. Decidir que vai ser assim. Já está feito. Eu ainda não sei quando, ainda não sei como, mas já decidi que, né, isso aconteceu quando vim viver aqui para os Estados Unidos. Eu decidi, não sabia, tipo, não fazia ideia como é que ia acontecer, mas eu decidi. Com o livro a mesma coisa, eu decidi que este livro ia ser publicado, desse por onde desse, não sei como,
mas eu já tinha essa certeza. Então, às vezes as pessoas até me perguntam qual é a sensação de ter, e eu digo, olha, quando tu decides antes, a sensação é muito de, claro que sim, claro que este livro está aqui, claro que está publicado, eu já sabia, eu já tinha decidido. Sim, Não é? Então nem sequer é ter uma surpresa muito grande, isso. porque eu já tinha decidido. Sim, identifico-me totalmente. Eu estou a ouvir e é tipo, é o que eu digo às minhas clientes, exatamente. É tipo, nós decidimos e depois, quando a realidade vem, estamos a celebrar, como é óbvio, mas ao mesmo tempo há uma energia de tipo, claro que sim. Tipo, claro que sim. Já decidi. Tipo, se eu decidi que vou fazer um lançamento e ter 100 pessoas no meu lançamento, ou se eu decidi tipo, que vou lançar o meu livro e que o meu livro vai ser um best-seller, o que quer que seja, tipo, é uma decisão nossa. Então nós temos mesmo esse poder e é por isso que eu sou apaixonada por manifestação, porque eu acredito que realmente tipo, o meu negócio é manifestação pura, é tipo uma decisão, lá está. Eu decido, é assim que vai acontecer e depois nós vamos manifestar e quando manifestamos, tipo, estamos em total celebração, mas ao mesmo tempo é tipo, claro que sim, tipo, claro, tipo, isto é óbvio, tipo, isto era inevitável. Então Exatamente. eu amo e é tão incrível receber isto de ti, porque eu sinto que há muitas pessoas que nos vão estar a ouvir e que vão realmente sentir isso, que é, tipo, se eu tenho este sonho, eu posso decidir, e é tão empoderador, tipo, está nas nossas mãos, ao mesmo tempo está nas nossas mãos. Claro que eu preciso de uma editora, mas tipo, está nas minhas mãos, e essa editora vai chegar, claro que sim. Por muito que demore, não é? E até o Harry Potter foi à 7ª editora, se não me engano. Exatamente. É uma das sequelas mais vendidas de sempre. De todos os tempos, sim. Todos os tempos, e foi à 7ª, que eu também adoro a história. Eu depois adoro conhecer as histórias dos escritores e como é que foi o processo, que eu acho que é lindo e acho que é tão inspirador para as pessoas perceberem que não tem que ser um sim à primeira, não é? E tu falaste com algumas editoras e se calhar houve outras editoras que não houve entendimento, até encontrares a tua editora albagéria, a editora que tinha que estar contigo e que te suportou totalmente naquilo que tu tinhas que criar. E esse processo é muito ter essa confiança, enviar os e-mails, enviar as propostas e confiar que a nossa editora vai chegar. Sim, foi isso, foi o decidir, foi logo a primeira coisa. E depois era o que eu ia dizer há bocadinho e depois nunca cheguei ao fim desse pensamento, que foi, ajudou muito o facto de eu já estar dentro deste mundo da escrita, porque desde que eu comecei a escrever em 2015 que eu comecei a investigar este mundo, porque em 2015, lá está, era um hobby, eu ainda nem pensava em publicar, mas depois quando eu percebi, eu sou mesmo escritora, isto faz-me bem, eu preciso de escrever, eu comecei a pensar, então e se eu publicasse os meus livros um dia? E nesse momento eu comecei a estudar muito, e estudei sobre escrita, sobre o storytelling, sobre como é que se criam personagens, sobre a estrutura narrativa, tudo isso, mas estudei também, comecei a estudar também sobre o mundo editorial, como é que se publicam livros, como é que é o processo de publicar um livro, e é uma coisa que eu já falei também no meu podcast, que é, encontras muito pouca informação sobre isto em português e sobre o mercado editorial português há muito pouco. Do mercado de língua inglesa encontras imenso, as pessoas partilham muito no mercado de língua inglesa, partilham os seus processos de publicação, como é que foi contactar as editoras, como é que funciona. Então eu estudei muito em inglês, como é que se processa publicar um livro, tentei encontrar o que conseguisse em português, mas não há muita informação, eu sinto que não há tanta partilha em português, e aquilo que eu percebi foi que as histórias que eu conheço em Portugal, de pessoas que publicaram os seus livros, são muito semelhantes à tua, de recebi o convite, principalmente na não ficção, não é? Estamos aqui a falar da não ficção. É muito essa história do recebi o convite da editora e escrevi o meu livro. E isso é fantástico, é mesmo muito bom, porque quando tu recebes esse convite, significa que estás a fazer alguma coisa bem e é muito bom. Mas depois eu olhava para o mercado inglês, que foi o mercado que eu estudei mais sobre o mercado editorial, assim. e raramente as coisas se processam assim. No mercado de língua inglesa, aliás, no mercado de língua inglesa, raramente tu escreves um livro inteiro antes de ires à procura de uma editora. O que tu fazes é uma proposta de publicação muito detalhada, que é uma coisa que há propostas de publicação com 50, 60, 70 páginas, detalhado sobre o que é que vai ser o teu livro, para quem é que é o teu livro, que transformação é que o teu livro vai levar à vida dessas pessoas, o que é que vai ser cada capítulo, qual é que vai ser o teu plano de marketing para a divulgação do livro, que contactos é que tu já tens para te ajudarem a divulgar o livro. E aqui no mercado de língua inglesa tu preparas essa proposta
E é com isso que tu abordas as editoras. E depois, se houver uma editora interessada, é que tu escreves o manuscrito, já com o acordo da editora. Então eu sabia que no mercado de língua inglesa as coisas processavam-se de forma diferente. E eram muitas vezes os autores, na maior parte das vezes, os autores a ir atrás da editora e a procurar uma editora que estivesse interessada no trabalho deles. Então eu pensei, se isto se faz lá fora, eu também posso fazer isto em Portugal. Eu também posso preparar uma proposta de publicação. Aquilo que eu queria era ter o manuscrito já concluído. Isso eu acredito que em Portugal é mais importante, porque lá está, eles não têm tanto esta cultura de receber propostas de publicação e depois estar ao lado do autor enquanto o autor escreve, não existe tanto isso. Então eu queria ter o manuscrito escrito, finalizado, mas depois foi a preparação dessa proposta de publicação. Não foi uma coisa assim tão detalhada, porque eu já tinha o livro escrito. Quando já tens o livro escrito, não precisas de entrar em tanto detalhe na proposta de publicação. Acho que tinha umas 20 e tal páginas. Mas tudo isto, não é? Qual é o conceito do livro, onde é que ele se encaixa no mercado, qual é o leitor ideal, qual é a transformação que eu quero levar à vida do leitor, qual é o meu plano de marketing, tudo isso. O que é que alcance é que eu já tenho nas minhas redes sociais, nas minhas plataformas, o meu site, quantas visitas é que tenho, tudo isso na proposta de publicação. E depois, então, isto só para dizer que o facto de eu ter estudado este mercado editorial de língua inglesa foi o que me permitiu perceber, ok, eu posso pegar e ir e ser eu a propor este projeto às editoras. Então foi isso que eu fiz, quando terminei de fazer o manuscrito, o passo seguinte foi preparar a proposta de publicação e depois foi pesquisar editoras que se encaixassem, né? Porque nem todas as editoras publicam todo o tipo de livros, tu tens que perceber se o teu projeto encaixa com os livros que a editora já publica, e foi então fazer um trabalho de pesquisa de quais são as editoras que existem, das que existem, quais é que se encaixam bem com o conceito que eu tenho para o meu livro, dessas que são um bom fit, ou que parecem ser um bom fit, quais são as minhas preferências, quais é que eu quero contactar, e depois começar a contactar. E eu digo sempre isto, não tipo enviar para todas de uma vez, não é assim que se faz. O ideal é enviar para 2 ou 3 e aguardar algum tempo para ver se recebes resposta. A maior parte nem sequer te vai responder, eles recebem muitos manuscritos, então a maior parte nem sequer te vai responder. Outros podem responder-te a dizer não queremos por causa disto ou daquilo, achamos que esta parte não está bem desenvolvida, tudo isso. E então mandar para 2 ou 3, aguardar algum tempo, passado uns meses, mandar para mais 2 ou 3, aguardar e manter esse processo até encontrares alguém que seja aquele encaixe perfeito entre o teu livro e o que é aquela editora. Exatamente, e é mesmo importante partilhares essa história para as pessoas perceberem que vão haver nãos e é ok, não podemos perder a confiança, não é? Tu já tinhas identificado que eras escritora, tipo, tu sabes que és escritora, sim, sabes que tens uma mensagem para partilhar com o mundo e vão haver nãos, mas eu acredito que o meu sim vai chegar, então acho que é mesmo incrível termos o teu exemplo para que quem está do outro lado a ouvir-nos confiar no seu livro e mesmo com nãos, bora para o mundo partilhar e a editora vai aparecer. E com tudo isto... Eu digo até, deixa-me acrescentar uma coisa, que é, no limite, se tu só receberes nãos e esgotares todas as tuas possibilidades de editoras e toda a gente disser não, eu acho que tens 2 alternativas. Uma alternativa é escreveres um outro livro. Ok, as editoras estão a dizer que não àquele livro específico, não estão a dizer que não a ti. Estão a dizer que não àquele livro, àquele conceito. Ok, se calhar não é para o mercado português, se calhar não é a melhor ideia, não é o melhor livro. Tens sempre a hipótese de escrever um outro livro e voltares à estaca zero e a contactar as editoras. Ou então, se tu acreditas mesmo que não, que tem que ser aquele livro que é para publicar, hoje em dia existe sempre a opção da autopublicação. Exatamente, sim. Portanto, hoje em dia tu nem sequer precisas de uma editora. Há coisas que são mais desafiantes sem uma editora, nomeadamente a distribuição é desafiante, mas tu podes escrever e autopublicar um livro. Então, esgotando todas as outras possibilidades, tu podes ainda assim colocar o teu livro no mundo. Exatamente, portanto há sempre uma alternativa, não é? Se a pessoa deseja e sonha
e ok, é só não, tipo, vou fazer na mesma e depois num segundo livro já apresento à editora, e realmente é a pessoa ter essa confiança. E eu sinto que tu trazes esse exemplo, que é quando nós acreditamos numa coisa, tipo, eu vou à luta e vai se manifestar de alguma forma, tipo, há Sim. sempre soluções. Então há Sim. sempre soluções para colocarmos realmente o nosso livro no mundo, e eu sinto que nós temos estado aqui mesmo tão dedicadas a todo este processo de escrita, então sinto que este podcast é mesmo para quem quer escrever um livro, mas queria trazer agora também o tema do teu livro, não é? Então, com todo este processo de escrita, publicação, 2 anos de espera, finalmente temos aqui então o teu livro no mundo, Empreender Sem Limites, e queria agora que nos trouxesses assim, o que é que nós podemos esperar então desta jornada, e são então estes 10 comandos, não é, do teu Sim. livro, e se tens assim algum preferido, então se pudesses dar já aqui alguns detalhes sobre o livro, o que é que as pessoas podem esperar, não é? Isto é o Empreender Sem Limites, e realmente são as várias ferramentas que nós precisamos para criar a mudança nos negócios e na vida. O que é que nos podes dizer assim, do que é que esperar deste livro, destes 10 comandos, qual é que é assim um preferido? Conta-nos um bocadinho agora. Tenho um preferido, sim, sim. Na Por acaso magia nunca tinha do pensado livro. nisso até tu me fazes a pergunta, mas tenho um preferido, que é o último. Eu sou muito aquela pessoa de deixar o melhor para o fim, sabes? Não é? Eu também sou assim, sabes que o meu livro, o meu preferido é a terceira parte, é a última e é o final. Eu sinto que também é isso. Sim. Então, Então, aprenda a o, questionar tudo. o capítulo 10 aprende a questionar tudo, que eu sinto que é aquele princípio de vida que mudou a minha vida completamente. Foi questionar tudo, tudo. E às vezes nós questionamos, às vezes parece que quando dizemos isto desta forma, tipo, aprenda a questionar tudo, parece que é só para ser do contra, do tipo, não, vou questionar isto para ser do contra e questionar tudo para ser do contra. Não, há coisas que eu questiono e depois, ok, sim, concordo com as restantes pessoas, concordo que é esse o caminho, concordo que sim, que é isso que se faz, mas ainda assim questionar primeiro, que é para ter a certeza que estamos a fazer porque é o nosso alinhamento e não porque estamos a fazer só Isso. para ir com aquilo que é aceito. Sim, sim, sim. Faz mesmo Então sim, sentido. o capítulo 10 de Aprenda a Questionar Tudo é sem dúvida o meu preferido. Mas eu acho que o primeiro é logo muito importante para quem vai começar a Sem empreender. dúvida, sim. Eu Os teus primeiro, resultados não ficam. Não, sim, os resultados não significam nada sobre ti. Eu também, olhando aqui para os 10, eu amo o 8. Tudo o que queres manifestar no mundo exterior tem que ser criado primeiro no interior. Acho que é muito todo este caminho começa dentro de nós, e acho que foi o que falámos este podcast, não é? sim, Eu vou mesmo levar deste podcast, porque lá está, às vezes as coisas acontecem na nossa vida, mas nós nem percebemos porquê. E eu agora, o que eu vou mesmo levar do podcast que estive aqui contigo foi essa identificação. Ou seja, foi tão difícil para mim porque eu não identifiquei, e lembrei-me e até contei a história da identificação, e tu para ti, tipo, tu identificaste logo, então tipo, manifestou-se de uma forma supernatural, então é mesmo aquilo que eu vou levar, e é a forma como eu vivo a minha vida, tudo o que nós queremos criar já está dentro de nós, e é uhum. nós que se cria. E depois realmente o primeiro também, dos teus resultados não significam nada sobre ti, porque realmente é um tema que eu tenho trabalhado muito com clientes, porque é o que tu dizes, eu sinto que quando nós começamos a empreender, começamos a sentir-nos tipo, olha, não sou boa o suficiente porque fiz este lançamento e não correu como eu esperava. Então para mim uma das coisas mais importantes é mesmo tipo, não há nada exterior que possa definir o teu valor, não é? O nosso valor não é definido por Exatamente. nada exterior a nós. Então amo que comeces logo dessa forma, para que as pessoas possam perceber logo de início que tipo, os nossos resultados não estão a dizer nada sobre nós. Claro que nós queremos manifestar, claro que nós Sim. queremos crescer, claro que nós queremos expandir, claro que nós queremos lançar o livro, lançar todos os projetos, mas na verdade esses resultados não estão a dizer nada sobre nós. Então é mesmo importante, e eu sinto que é muito empoderador, e todo o caminho que tu levas o leitor é mesmo esse empoderamento e é um trabalho interno. Eu sinto que este livro é muito esse caminho interno, não é? Sabes que eu decidi, foi um bocadinho uma decisão também consciente, e por acaso foi uma coisa que a minha editora me perguntou ao início, quando estávamos nas primeiras reuniões, foi: porquê que escreveste um livro? Tu falas de negócios, és mentora de negócios digitais, porquê que escolheste escrever um livro sobre o lado interno e não sobre o lado mais prático de escrever um negócio? E tenho uma justificação muito racional. Primeiro foi o que eu senti de fazer, não é?
logicamente. Mas tem uma justificação também muito racional, que é, sim, eu falo de negócios, e falo essencialmente de negócios digitais, não é? E no digital as coisas mudam tão rapidamente que não me fazia sentido pôr nada de prático num livro que é uma coisa tão permanente. O lado interno nunca vai mudar, porque nós somos seres humanos e temos estes mecanismos de defesa e mecanismos internos que são iguais para todos nós e que vão ser iguais para sempre, nunca vai mudar. Mas o lado prático, tipo, daqui a 2 para o anos outro, já muda. o digital já é completamente diferente. Então não fazia sentido nenhum escrever um livro prático sobre negócio digital quando daqui a um ano já pode ser tudo completamente diferente e se calhar o Instagram já não existe e existe TikTok, sim, não fazia sentido nenhum. Então este sim é uma coisa, são coisas que nunca vão mudar, e são coisas com que nós vamos continuar a debater-nos com estes bloqueios internos. No fundo é assim que eu descrevo, não é? Estes são os bloqueios internos que surgem quando tu decides começar a empreender ou quando começas, e às vezes também quando estás em fase de expansão, voltam a surgir os mesmos bloqueios de uma outra forma, num outro nível, mas voltam a surgir, e então foi por isso que eu decidi escrever este livro, e porque acredito que ver isto aqui escrito, ainda agora recebi, antes de entrar aqui contigo, recebi uma mensagem, mais uma pessoa que acabou de ler o livro, e que disse, finalmente sinto que existe alguém que me compreende e que não sou a única a pensar assim, e eu acredito que isto traz uma leveza muito grande, tu perceberes, afinal isto que eu estou a sentir é normal, afinal as outras pessoas também passam por isto. Claro. Então foi essa leveza que eu quis trazer, do tipo, a ideia é, não há nada de errado contigo por tu teres medos, por tu teres receios, por tu teres coisas que te estão a bloquear. Não há nada de errado contigo. Que achavas que devias ter, não há nada de errado. Isso acontece a todos nós, ou já aconteceu em algum momento a todos nós. Então, somos todos iguais, todos passamos na nossa jornada única por processos que no fundo são muito semelhantes, e então eu quis trazer essa normalização de é perfeitamente ok e normal passar por isto tudo. Exatamente, sim. É incrível, e é mesmo o que dizes, que isto vai viver para sempre, não é? O livro, tipo, daqui a 10 anos alguém está, ou daqui a 20 anos alguém está a ler e está a viver exatamente as mesmas coisas. Então sim. O livro tem mesmo esse poder de ser intemporal, e eu acredito realmente que nós podemos ter todas as ferramentas e todas as estratégias, e é incrível, e isso vai nos fazer expandir, mas se não tivermos este lado, nós não vamos chegar aos resultados que nós queremos, não vamos chegar onde nós queremos. Eu sinto que é mesmo esse trabalho interno que é importante ser feito. Não é? Como é que eu posso estar a manifestar o negócio dos meus sonhos, ou a abundância que eu desejo, ou o lançamento que eu quero, se eu depois dentro de mim não confio em mim, não tenho confiança em mim, realmente estou tão focada a comparar-me, a pensar tipo, porque eu tenho isto e eu não é? Depois quando nós fazemos o trabalho interno e quebramos todos estes bloqueios, é muito mais fácil. Então eu sinto que as pessoas vão encontrar realmente aqui esse mapa para desbloquear todas estas áreas e ir para o mundo partilhar a magia que cada pessoa tem, a magia única que cada pessoa tem. Sim, e sabes que às vezes sinto que há muitas pessoas que acreditam que são os resultados que vão resolver todos os problemas, não é? Ainda não estou a ter resultados no meu negócio, mas quando eu tiver os 6 dígitos ou o que seja, qualquer que seja a meta que está na mente da pessoa, isso vai resolver os problemas todos. Mas lá está, se tu não tiveres esse lado interno resolvido, não são os 6 dígitos que vão resolver os teus problemas. Se te estás a comparar agora, vais continuar a comparar-te quando estiveres no nível XPTO. Pois tenho 6, mas porque não tenho 7, não é? Sim, exatamente. A verdade é que nós podemos ter sempre mais, não é? A pessoa pode crescer sempre mais. Claro. Se eu não estiver feliz com o que eu tenho agora, eu vou chegar ali a outro ponto e agora, qual é que é o próximo ponto, não é? Eu vejo essa comparação um pouco como o nosso amor próprio. Eu vejo muito, se eu não me amo no momento em que eu sou, não é quando eu tiver menos 10 quilos, quando eu tiver, ou quando eu finalmente encontrar o amor da minha vida, eu vou ser feliz, não é? Estarmos sempre a pôr a nossa felicidade fora de nós, estarmos sempre a pôr tudo fora de nós, e quando eu finalmente encontrar aquilo, vou ser feliz, vou encontrar, não é? Porque depois chegamos lá e é igual, não é? Então é mesmo importante. Sim, é por isso que vemos histórias de pessoas que fazem milhões, têm excelentes resultados e depois são profundamente infelizes, não é? Exatamente.
porque não muda, não é? Não é o resultado que vai mudar, é mesmo esse trabalho interno. Então nós podemos ter esse trabalho interno, não é mesmo, por exemplo, na abundância, que é um tema que eu tenho trazido muito e tu também, não é? Quando nós estamos a manifestar essa abundância dentro de nós, tipo, eu já sou abundante hoje, tipo, não é 1 milhão na conta, tipo, eu já sou abundante, tipo, claro que eu vou ser um match para 1 milhão, eu vou ser esse match porque eu já sou abundante hoje, então é esse trabalho interno, tipo, eu já sou completa hoje, então eu que é isso que as pessoas vão viver ao ler o livro, não é? Vão se sentir completas com o que já são, tipo, eu já sou completa hoje, eu já tenho tudo dentro de mim, e portanto, claro que eu quero manifestar mais, claro que eu quero expandir, claro que eu quero crescer, mas na verdade, tipo, eu já sou feliz, já sou completa, eu já tenho tudo dentro de mim, e por isso eu sinto que este livro vai impactar os negócios, mas muito a nossa vida, não é? Eu sinto que todas estes bloqueios, todo este caminho que tu levas o leitor, vai ter um impacto muito para além do nosso negócio, não é? Porque quando estamos a trabalhar internamente, impacta toda a nossa vida. Sim, e isto tem tudo o que eu falo aqui, tem aplicação ao negócio, mas, por exemplo, muitas das histórias que eu partilho, minhas, não estão diretamente relacionadas com o negócio, são coisas relacionadas com outras, porque lá está, eu fui buscar os momentos em que eu aprendi muitas destas lições e nem sempre eu aprendi estas lições no meu negócio, não é? Às vezes foi noutros sítios e noutras circunstâncias, e são essas as histórias que eu partilho aqui, então, sim, é isso, impacta o negócio, mas impacta toda a vida, sim. Exatamente, sim. E agora referis a história, estava a lembrar-me, tu teres referido de quando o livro foi para o mundo, sentires tipo, oh meu Deus, as pessoas vão ler aquelas histórias. Sim. Então tu sentes essa vulnerabilidade também. Completamente. É tipo, no momento em que estás a escrever, eu sinto que uma outra vez passou-me pela cabeça, tipo, estou mesmo a escrever isto, as pessoas vão ler isto, mas depois é tipo, não, sim, tenho que escrever isto, tenho que pôr aqui, e não pensas muito nisso. E depois de repente vês as pessoas com o livro na mão e pensas assim, ups, as pessoas vão mesmo ler tudo aquilo que eu pus ali no livro. Sim, sim, sim. Há alguma história assim que tu tenhas ficado tipo, eu não acredito que pus aquela história, eu vou apagar. Algumas, olha, algumas histórias relacionadas com dinheiro, que eu sou cada vez mais muito aberta em relação ao dinheiro e valores e tudo isso, mas ainda assim mexe um bocadinho partilhar coisas relacionadas com dinheiro. Há uma parte em que eu chego a falar, toco assim ao de leve, do facto de eu já ter sofrido com compulsão alimentar, isso também é muito vulnerável para mim. Falei de coisas no meu relacionamento com o Rui também, algumas mais sensíveis, falei de até uma história muito simples de um e-mail que eu recebi que mexeu comigo e que eu explico exatamente porque é que mexeu comigo, que só essa partilha do tipo, ok, estou a partilhar isto, mas que lindo. É assim, eu senti de partilhar, se no momento em que eu estava a escrever senti de partilhar aquela história, confiar. Sim. Não dá para cortar a seguir, não é? É para partilhar mesmo. E é mesmo a nossa história que vai empoderar as outras pessoas, então é mesmo super especial que também tenhas trazido tanta vulnerabilidade, não é? E nós pensamos, tipo, isto é um livro sobre negócios, mas a verdade, tipo, é super vulnerável e tu trazes mesmo, tipo, essas histórias, então os leitores podem esperar mesmo aqui uma história emocionante. E agora falando do Rui que diz, eu achei super bonito, tu dedicaste o livro ao teu marido, que também é um suporte, não é? Os nossos maridos são o suporte para tudo. Completamente. E se não fosse ele, a sério, eu não sei onde é que eu estava. E ele diz muitas vezes isso, não sei onde é que eu estava se não fosses tu. E eu digo-lhe mesmo, eu não sei onde é que eu estava se não fosses tu mesmo. Sim, é lindo termos pessoas ao nosso lado que nos expandem e achei mesmo especial teres-lhe dedicado este livro. Tinha mesmo que ser, porque ele foi tipo o maior patrocinador do meu negócio e da minha jornada, porque desde o dia em que eu cheguei a casa, Inês, e eu disse-lhe, preciso falar contigo, acho que quero despedir-me do meu emprego, que a reação instantânea dele foi, ok, está bem. Sim. Se é isso que sentes que tens de fazer, estamos cá para o que der e vier. Sim. E foi tipo, e depois daí para a frente foi sempre assim, tipo, ele nunca duvidou, e isso é, tipo, tens uma pessoa assim ao teu lado, não tem igual, não há nada igual a isso.
Sim, sim, que lindo. Eu senti mesmo o mesmo que o Danny, também foi muito assim, tipo, olha, vou-me despedir, olha, vou fazer isso. E eu digo sempre, tipo, ele foi o meu primeiro expander. Então é mesmo incrível. Eu sinto que as pessoas que estão no nosso caminho também não são acaso, são as pessoas que nos ajudam Sim. também a ir a esse próximo nível. Então também achei aqui super especial essa dedicatória. Minha querida, super feliz por te receber aqui novamente no podcast. Obrigada por me deixares partilhar isto tudo, Claro sabes? que É muito importante para mim sim. partilhar esta mensagem de não precisas de ficar à espera do convite, podes escrever o teu livro e ir e publicar e vais conseguir, dê por onde der. Exatamente, e se é o teu sonho, é mesmo confiar nele, e eu sinto que é mesmo tipo esta identificação que tu fizeste, tipo, eu sou autora, eu tenho uma mensagem para partilhar com o mundo, não é? A tua história é suficiente, também muito importante, as pessoas às vezes pensam, tipo, Exatamente. tenho que tirar mais curso ou ter mais experiência, tipo, a tua história atual é Sim, suficiente. Isto sim. também é muito importante, então eu sinto que deixamos aqui muita inspiração para quem nos está a ouvir, ir escrever os seus livros, ir ler o livro da Filipa, vão acompanhar a Filipa se ainda não acompanham, Filipa Maia, Empreender Sem Limites, está em todas as livrarias, portanto vão Sim. ler o livro e vão escrever os vossos livros também e empreender sem limites. Muito obrigada, minha querida, adorei mesmo Obrigada, Inês, obrigada. e sei que ainda vais voltar muito, há muita coisa que ainda vamos criar juntas e é mesmo Sim. incrível fazer esta jornada contigo, minha querida, dos Estados Unidos para o Dubai e encontrar sempre aqui um horário que dê para as duas, mas conseguimos continuar a partilhar esta magia com toda a gente que nos está a ouvir. Sim. Obrigada mesmo, minha querida, e que Obrigada. o maior sucesso já está a ser, mas que chegue mesmo às mãos de milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Obrigada. E obrigada a toda a gente que nos esteve a ouvir. Vão escrever os vossos livros, vão ler o livro da Filipa. Muito obrigada por nos acompanharem nesta jornada pelo mundo da escrita, pelo mundo de empreender sem limites. E um grande, grande beijinho e até ao próximo episódio.